Shalom, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom. Esse curso que eu tenho certeza tem sido uma bênção para a sua vida, assim como tem sido uma bênção para a minha vida também. Muito prazer em ter você aqui, eu sou o pastor Daivan e nós estamos juntos em mais uma aula. Essa aula de hoje, pessoal, é a continuação do estudo das preposições inseparáveis. E por que inseparáveis? Porque elas não se separam da palavra, mas elas vêm ligadas, prefixadas às palavras. Nós estamos trabalhando de uma forma especial aí com as preposições inseparáveis. Eu já disse para você que as principais consoantes que nós temos que dizem respeito à preposição é o bet, o lamet e o kaf. Nós temos como forma comum a presença do shivá, o shivá simples embaixo dessas consoantes. Porém, nós temos também algumas regras que vão modificar, não as consoantes, porque elas são invariáveis, porém, aquilo que vem abaixo dessas consoantes, nós podemos ter a presença de um shivá. Nós já estudamos na aula passada que nós podemos ter a presença de uma semivogal, dependendo da palavra em que se encontra, a preposição ela vai vir acompanhada da vogal que estiver iniciando a palavra, né? E agora hoje nós estamos tratando, nessa aula específica, tratando a respeito do terceiro ponto, que é muito importante também. Eu peço a você, sem perda de tempo, que você abra aí a sua apostila na página de número 8, é o ponto 3, tá? Ponto 3, para nós darmos seguimento e já também fazemos o encerramento dessa parte do estudo das preposições inseparáveis. O ponto 3 diz assim: me acompanha aí, você que está com a sua apostila, você que já tem a sua gramática do Antônio Renato Gusso, que eu já indiquei aqui nas aulas. Você pode abrir aí no capítulo de número 6, logo, pessoal, eu vou estar indicando para vocês uma outra gramática muito boa, do meu pastor e do meu professor, do Neto Andrade, tá? Já fiz o pedido e assim que chegar, eu também vou estar indicando para vocês uma gramática maravilhosa, de fácil acesso e também, com certeza, vai facilitar muito no teu conhecimento, tá bom? Então vamos lá, ponto 3, sem perca de tempo, diz: a preposição, quando está diante de palavra que se inicia com shivá simples, a vogal que a preposição recebe é a vogal hirik. Percebam, eu vou reforçar mais uma vez. O que vai mudar não é a consoante, o bet, o lamed ou o kaf. Não, elas são invariáveis e cada uma vai ter ali a sua posição, a sua porção. O que vai variar é a vogal que virá abaixo dessas consoantes. Nessa terceira regra, eu tenho que, diante de uma palavra ou diante de palavras que se iniciam com o shivá simples, a preposição recebe o hirik. Primeira coisa, pessoal, o que é esse shivá simples? É aquele que está no início de uma palavra. Você já estudou comigo em outras aulas que quando o shivá está no início de uma palavra, esse shivá é um shivá vocálico. Por quê? Porque ele está no início da palavra. E se ele é um shivá vocálico, esse shivá ele será transliterado e também será pronunciado. É claro, quando você estiver falando, quando você estiver pronunciando. Porém, eu preciso falar de um detalhe importante para você. Quando essa palavra que inicia com shivá, ele receber prefixada a essa palavra a presença da preposição, esse shivá ele vai cair. Porque ele vai deixar de ser um shivá vocálico e vai passar a ser um shivá mudo. Ok, pessoal? Eu vou já mostrar isso aqui na prática para você. 3 exemplos eu separei para deixar bem claro, para que você entenda. Porém, a regra está dizendo que quando a preposição estiver diante de uma palavra que inicia-se com shivá simples, a vogal que virá abaixo dessa preposição, seja ela o bet, o lamed ou o kaf, será o hirik. O hirik é o nosso i breve, que você representa com esse pontinho aqui embaixo da consoante. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então nós vamos para
um exemplo, tá? Ou melhor, 3 exemplos. Eu tenho primeiro a palavra kit muteno. Kit muteno. Repita comigo. Kit muteno. Ok? Mais uma vez, kit muteno. Ok, pessoal? Eu trouxe e separei, coloquei em vermelho a preposição para te ajudar a diferenciar que aqui eu tenho a presença de uma preposição. Essa palavra está unida, junta, porque a preposição é uma preposição inseparável. Ela está unida à palavra para dar sentido a essa palavra, ok? Aqui na transliteração eu separei simplesmente para te ajudar na compreensão. Mas você, como é inteligente, sabe que essa preposição ela está junta a essa palavra, ok? Então, eu tenho kaf, ka, hirek, i. Por que eu tenho hirek, pastor, abaixo do kaf? Porque a regra diz que se tiver diante de palavras que se inicia com shivá simples, olha o shivá simples aqui abaixo do dalet, ok? Olha. Essa parte em que eu usei o pincel preto é a palavra. Aqui eu tenho a preposição. Então a palavra aqui inicia com shivá simples. Então ele vai receber a preposição e a preposição vai receber o hirek. A vogal que vai embaixo da preposição é o hirek. Ok, pessoal? Beleza? Então eu tenho que é a preposição. A preposição que quer dizer conforme ou como. Aqui eu tenho conforme, tá? Que é a preposição conforme. Agora eu tenho a palavra de muteno. De muteno, olha, dalet, de, shivá. Esse shivá é um shivá mudo. Por que ele é um shivá mudo? Porque ele está sendo precedido de uma vogal. E você já estudou comigo no estudo do shivá, que se o shivá é precedido de vogal, principalmente uma vogal breve, ok, pessoal? Se ele é precedido de uma vogal breve, esse shivá é mudo. Portanto, ele não é transliterado e nem pronunciado. É por isso que eu não transliterei aqui o shivá. Então, eu tenho o mem, o m, o shurek vav, que é o meu u longo. Eu tenho o tav, que é a minha letra T. Eu tenho o tzre, que é a minha letra E. Eu tenho o nun, que é a minha letra N. E eu tenho o shurek vav mais uma vez. Ok? Então eu tenho kidmuteno. Kidmuteno, que quer dizer conforme. Agora, dimuteno, nossa semelhança. Kidmuteno, conforme a nossa semelhança. E aí você vai unir, é claro, pessoal, porque aqui eu tenho uma única palavra. Eu tenho kidmuteno, ó. Escrevi bem rápido aqui só para você entender. Eu tenho kidmuteno, que quer dizer conforme a nossa semelhança. Você vai encontrar essa frase em Gênesis, no capítulo de número 1 e no versículo de número 26, quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem, kidmuteno, conforme a nossa semelhança. Ok? Mais um exemplo para nós, para fixar na nossa mente. Eu tenho a palavra birkia. Birkia. Repita comigo, birkia. Ok, pessoal? Palavra birkia. Mais uma vez você tem aqui a preposição bet mais hirek. Porque o hirek? Porque eu estou diante de uma palavra que inicia com shivá simples. Ok? Inicia com shivá simples. E eu tenho, então, birkia, porque a preposição bet vai receber o hirek. Ok? Então, eu tenho birkia. Vamos transliterar? Bet. É o meu B. Eu tenho o hirek, minha letra I. Agora, eu vou para a palavra. Aqui eu tenho a preposição bi.
no, tá, pessoal? No, pode ser no, em, mas aqui eu estou usando a preposição no. Bet mais hirek, bi, no, preposição no. E eu tenho rekia, rekia. Vamos lá? Eu tenho o resh, que é a minha letra R. Eu não vou transliterar o Shiva, porque o Shiva é mudo, porque ele está precedido de uma vogal. Pastor, mas esse aqui não é a preposição? Sim, mas a preposição é a palavra. Ok, pessoal? A preposição está ligada à palavra. Então, vamos lá. Não vou transliterar, beleza? Então, eu tenho aqui o kof, que é a minha letra Q. Eu tenho o hirek iud. Hirek iud é o meu I longo. Eu translitero com I e o acento circunflexo. Eu tenho o patá, ok? Esse patá é um patá furtivo. Depois nós explicaremos a respeito disso. E eu tenho o ain, que é o apóstrofo para dentro. Então, eu tenho rikia. Rikia quer dizer firmamento. Rikia quer dizer firmamento. Então, eu tenho birkia. Birkia. Bi. No. Rikia. Firmamento. Eu vou ler junto, ok? Olha só. Você já sabe disso, tá? Ó. Birkia. Eu leio birkia. Birkia quer dizer no firmamento. No firmamento. Você vai encontrar essa passagem, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 15. Ok, pessoal? E agora o nosso último exemplo dessa regra, que é a nossa penúltima regra. Diz assim, ó, a palavra livne. Vamos lá? Livne. Livne, ok? Quer dizer aos filhos de, ou para os filhos de. Quando eu digo livne Israel, para os filhos de Israel, ou aos filhos de Israel, ok? Aqui eu tenho a mesma situação, pessoal. Eu tenho a preposição lamed mais hirek. Por que hirek? Porque a palavra aqui inicia com Shiva simples, ok? Se inicia com Shiva simples, vai receber a preposição e a preposição vai receber o hirek, lamed, L, ok? Hirek, I, mais a palavra vne, vne, ok, pessoal? Vem de ben, mas aqui eu tenho uma ideia de filhos de, ok? Vem da expressão ben, que é filho, ok? Eu tenho vet, que é o V. Eu tenho Shiva, que não será transliterado, porque esse Shiva está precedido de uma vogal breve, portanto ele é mudo, ok? Agora eu tenho o Nun, que é o N, e eu tenho o Tzre Iud. Tzre Iud, ok? O E com o acento circunflexo. Beleza, pessoal? Então eu tenho li, para, ou aos. É a preposição para ou preposição aos, ok? E eu tenho vne, filhos de. Vne, filhos de. Filhos de. Faça a leitura para mim, pessoal. Eu vou ler li mais vne. Li mais vne. Eu tenho filhos de. Livne. Livne quer dizer filhos de, ou aos filhos de, ou para os filhos de. Livne. Êxodo, capítulo 3, versículo 4, você encontra, 14, perdão, você encontra essa referência quando o Senhor diz, Livne Israel, aos filhos de Israel, ou para os filhos de Israel. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dá uma olhadinha aqui, ok? Dá uma olhadinha, porque nós vamos para a nossa última regra. Para a nossa última regra, ok? Vocês podem observar. E eu vou aqui apagar, tá bom? Beleza? Ok? Vamos lá. Já para a nossa última regra.
Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, pessoal. Agora vá para a página de número 9. Página de número 9, que diz assim, é o ponto 4 agora. Diante de sílaba tônica. Diante de sílaba tônica ou de palavras que iniciam com a sílaba tônica, a preposição recebe a vogal kametz gadol. Então, diante, ó, eu vou colocar aqui. Diante de sílaba tônica, ok, a preposição recebe o kametz gadol. Ok, pessoal, o kametz gadol, ok? Você pode acompanhar aí, kametz gadol, que é o alongo. É o alongo. Pronto. Aqui, deixar aqui no cantinho para não atrapalhar. É o alongo. Então, diante de sílaba ou de palavras que se iniciam com a sílaba tônica, a vogal que virá abaixo da preposição bet, lamed ou kaf será o kametz gadol, que é o meu alongo, tá bom? E agora eu vou colocar aqui mais alguns exemplos para que você possa ter ideia daquilo que eu estou passando para vocês. Tá ok, pessoal? Beleza? Vamos lá? Eu vou colocar aqui, ó. Número 1. Um exemplo. Dois. Você vai ter mais exemplos aí na sua apostila, mas esses exemplos aqui é para você poder ter uma ideia e aí você acompanha os demais aí pela sua apostila, ok? Aqui. Então, nós temos aqui, pessoal, eu coloquei aqui para você 3 exemplos. 3 exemplos eu acabei de colocar aqui para você. Eu tenho a palavra my, eu tenho a palavra him e eu tenho a palavra it. Vamos lá? My, him, it. Ok, pessoal? Vamos fazer aqui primeiro a transliteração, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos lá, transliterar, lamet. E eu tenho o kametz gadol, eu alongo, ok? Aqui eu tenho, mais uma vez, o lamet. E eu tenho abaixo o kametz gadol. Eu tenho aqui o bet, que é o B, e o kametz gadol, ok? Até aí tranquilo, ok, pessoal? Beleza? Agora vamos transliterar a palavra mine. Eu tenho o bem, você vai me acompanhando aí que é a minha letra M. Eu tenho o kametz gadol mais uma vez. Eu tenho o yud. Eu tenho o hirek. E eu tenho o mem sufit. Ok? Aqui embaixo eu tenho o re. Eu tenho o segol. E eu tenho o mem sufit. Nesta última palavra, eu tenho o ain, o apóstrofo para dentro. Eu tenho o tzere, ok? E eu tenho o tav. Et. Tranquilo até aí. Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui
A regra diz que quando a preposição estiver diante de palavra que se inicia com a sílaba tônica é a sílaba mais forte, átona mais fraca, tônica aquela mais forte. Então, quando a preposição estiver diante de sílaba tônica, a vogal que essa preposição recebe é o kametz gadol, ou o alongo, pessoal. É o alongo, tá? O kametz gadol, você sabe que é o alongo. Então, vamos para a prática. Vamos lá, vamos praticar. Eu tenho a palavra maim. Maim. Percebam onde é que está a tonicidade? No maim. Não é no im, não é maim. É maim. Maim. Então, o ma é a sílaba tônica e está iniciando a palavra. Então, se eu tenho aqui nesta palavra a sílaba tônica no início, se a preposição está diante de uma sílaba tônica, essa preposição vai receber o kametz gadol, o alongo, ok? É por isso que aqui embaixo eu tenho um kametz gadol, porque a palavra ela está iniciando não com Shivá, como nós vimos no outro exemplo, né? Na outra regra, mas iniciando com a sílaba tônica, maim, e por isso ele recebe o kametz gadol. Ok, eu tenho lamaim. Lamaim quer dizer de águas. Você tem esse exemplo aí na sua apostila. Tá bom, pessoal? Você tem o exemplo aí na sua apostila. Lamaim quer dizer de, maim, águas. Ok? De, maim, águas. Lamaim. Lamaim, de águas. Esse é o exemplo. Porque recebeu o kametz gadol? Porque a palavra inicia com a sílaba tônica. De maim. Ok? Próximo exemplo, porque essa aqui eu acredito que ela seja mais simples diante das outras, então você já vai pegar aqui com muito mais facilidade, ok? Eu tenho aqui a palavra lachem, ok? Eu tenho mais uma vez a presença da preposição. Percebam que aqui eu tenho a sílaba, a palavra rem, mas eu não tenho duas sílabas, eu tenho apenas uma sílaba, pessoal. Ok? Aqui é uma monossílaba, essa palavra é a palavra monossilábica. Então eu não tenho nem por que discutir. Ela, por si só, já é a sílaba tônica. Beleza? Lahem quer dizer, aqui eu tenho um pronome, ok? E aqui eu tenho uma preposição. Lá é a preposição para, ok? Lá. Para, him, é um pronome pessoal, eles, é o pronome pessoal, ok, pessoal? Somente para confirmar aqui, ok? Na terceira pessoa do plural masculino, eles, lahem, para eles, terceira pessoa do plural masculino, ok? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Falando da parte masculina, lahem quer dizer para eles ou a eles, ok? Você pode confirmar esse exemplo aí na sua apostila. Então eu tenho a preposição lá e o pronome pessoal na terceira pessoa do plural, him, que quer dizer eles. Voltando, por que o lamed recebeu o kametz gadol? Porque a palavra inicia com a sílaba tônica. Eu tenho uma palavra monossilábica, apenas uma sílaba. Por isso ele vai receber a preposição, o kametz gadol. Isso é regra. Ok, pessoal? Eu tenho para encerrar a nossa aula de hoje, para encerrar os nossos exemplos, a palavra baet. Ok, pessoal? Eu tenho aqui a preposição, ó, bet.
mais kametz gadol. Ba quer dizer no. No. Ba, no. É a preposição bet mais kametz. E eu tenho aqui, pessoal, a palavra et. Et quer dizer tempo. Et quer dizer tempo. Olha aqui, ó. Et quer dizer tempo. Baet. Baet quer dizer no tempo. Baet quer dizer no tempo. Por que a preposição recebeu kametz gadol? Porque sílaba tônica. Diante de palavras que tenham sílaba tônica, recebe o kametz gadol. Beleza, pessoal? Ok? Essa aqui são as regras, ok? Essa aqui são as regras, 4 regras para que você possa estudar e aprender sobre o estudo das preposições. Preposições. Vamos, pessoal, não desanima, continue estudando, porque nós vamos chegar muito longe, ok? Ainda temos aí, eu não vou passar para você, mas você pode acompanhar na sua apostila, dizendo assim, aí embaixo. No texto hebraico, ainda há uma significativa ocorrência da preposição min. Min, eu não vou fazer aqui, mas você vai estudar aí na sua casa a preposição min, que significa de. Mas esse de, com a ideia de procedência ou de origem, de algum lugar, procedendo de algum lugar, ok? Então você observa aí, faz aí essa análise dessa palavra min, min, tá? Ela pode aparecer abreviada na forma mi, que é quando está diante de letras não guturais, acrescentando um dagesh à letra inicial seguinte. E aí você vai ter exemplos aqui embaixo. Ou i me, que é o mem, e embaixo do mem você vai ter o tzere, que é frente a letras guturais, tá bom? Aqui você vai ter exemplos, tá? Você vai ter alguns exemplos e eu peço a você que observe esses exemplos aqui, de acordo com aquilo que nós já estudamos. E se você tiver alguma dúvida dentro desses exemplos aqui, que estão bem claros, mas se você tiver alguma dúvida, aí você manda a pergunta no grupo, ou pode mandar também no meu WhatsApp, no privado, que eu vou te responder com o maior carinho, tá bom? Você tem aí a palavra min haaretz, que é da terra, ok? Essa preposição min haaretz, da terra, Gênesis capítulo 2, versículo 6. Min ha'adamah, tá? Do solo ou da terra, Gênesis capítulo 2, versículo 19. Você vai ter min ha'shamaim, do céu, ok? Jó capítulo 1, versículo 16. E você vai ter me'etz, quer dizer dá, etz, árvore, me'etz, da árvore, ok? E mimeno, preposição meno, dela, mimeno, de, mais ela, dela. Ok, pessoal? Então, leia, releia, estude, use os exemplos que eu já dei aqui, porque nós encerramos aqui essa aula de preposição. A nossa próxima aula será uma aula bem mais fácil. Nós trataremos sobre substantivos e as suas particularidades. Por enquanto, é isso. Deus te abençoe, estude bastante, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Vamos para cima, porque eu, com certeza Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Um grande abraço, Shalom Lehitraot, paz e até mais. Deus te abençoe.